e compartilha também esse vídeo com muitas pessoas, porque hoje nós teremos um conteúdo bem interessante que vai trazer uma abrangência no assunto práticas bioxamânicas. E hoje eu estou aqui com o nosso amigo, nosso anfitrião também, nosso padrinho também aqui no estúdio, Samuel Souza. Seja muito bem-vindo. Obrigado, estamos aqui, conseguimos uma agenda. É isso aí. E como é que é você estar agora sentando do outro lado, né? Você sempre está desse lado aqui? Olha, eu vou dizer que quem comprou essas cadeiras está muito bem aprovado, viu? Porque é bem confortável sentar nessas cadeiras aqui. Eu acho que os convidados se deram bem estar nesse espaço, nesse estúdio e também nesse podcast. Modéstia à parte, cadeira muito boa. Tá tudo aprovado, assim, a infraestrutura é boa, né? Não é ajeitado, parece que faz algum tipo de trabalho de energia aqui, o clima é legal, fica bem interessante mesmo, viu? Recomendo vocês aí que ainda não têm oportunidade de vir aí nos Filhos do Todo, ó, nesse estúdio aqui está sendo muito bacana, hein? Recomendo. Vou passar para os responsáveis desse elogio aí, viu? Acho que eles vão ficar contentes. É isso aí, é uma satisfação imensa aí, hoje nós temos essa oportunidade. O Samuel é um cara que acolhe muitas pessoas, dá oportunidades, nos ensina muitas coisas, e hoje nós vamos ter um pouco de chance de falar sobre essas práticas, né? Essa linha de atuação que ele escolheu como estilo de vida. Samuca, você está nesse meio há muito tempo, né? Da comunicação com pessoas, você tem um leque de contatos muito grande. E normalmente você fala muito e põe em destaque o que a pessoa está fazendo. E hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Como é que o xamanismo chegou na tua vida? Como é que você teve o primeiro contato, né? E hoje você se perpetua nisso de uma forma bem bacana. Bom, em relação a tempo de expressões em podcast ou entrevistas em si, o programa Consciência Próspera, ele é recente. Bem mais recente do que a entrada no caminho xamânico, ou bem mais recente do que nos trabalhos espirituais ou espiritualista nessa encadenação. O Consciência Próspera ele chega só em 2010, então o Consciência Próspera vai completar agora no mês de março, dia 9 de março de 2024, 14 anos. Então, são 14 anos de entrevistas no Consciência Próspera. Agora, o xamanismo ele chega para mim posterior a algumas experiências fora do corpo. A lembrança que eu tenho primeira de contato nessa encadenação mais premente e focada em xamanismo é em 96. Por que eu estou falando em 96? Porque eu sempre mantive um diário, tanto o diário de experiência fora do corpo, quanto de mensagens, e no ano de 1996 eu tenho registro de uma mensagem recebida espiritualmente por um amigo espiritual xamânico dessa época, nesse ano. Como condutor xamânico, eu inicio só oficialmente quase 5 anos depois, foi em 2000. Então, nesse ano de 2024, completa 24 anos de condutor xamânico, de conduzir mesmo cursos de formações, de trazer jornadas de aprofundamento mais extensa, não apenas e não tão somente roda de cura, porque ali de 96 até o ano 2000, eu participava de grupos de terapias, de grupos de umbanda, grupos que estudavam espiritualidade em geral, que queriam alguma vivência ou experiência xamânica em roda de cura. Mas aí era fechado. Era algo que o organizador me convidava, ou fazia uma palestra, ou fazia uma roda de cura, ou trazia um conteúdo mais fechado. Só em 2000 é que realmente eu assumo um papel, né, como um condutor xamânico. Então, 24 anos esse ano de 2024, 2000. E é legal saber essas perspectivas de data, porque naquela época ainda não existia o Encontro Brasileiro de Xamanismo, estava crescendo bastante no Brasil a perspectiva xamânica, não como é hoje tem uma visão específica relacionada a isso. Quando eu volto ali no tempo, para mim o que foi mais marcante por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas ou chegam pelo caminho xamânico, ou vai estudar um conhecimento ligado a essas ancestralidades da sabedoria dos povos, ou os caminhos nativos, com alguns princípios ou com alguns enfoques. O primeiro deles é
um enfoque de estou passando por um desafio na minha vida, uma crise em específica, e eu vou de encontro a um pajé, eu vou de encontro a um medicine man, eu vou de encontro a alguém que traz uma ajuda ligada àquele problema e acaba se beneficiando com aquele problema, vendo que tem potencial dessas questões, e aí ele se torna um curador curado por aquele caminho e acaba se apaixonando por aquilo, por aquela vivência, aquelas experiências, e vai transmitindo, compartilhando esses ensinamentos, ensinado normalmente por aquele que até o ajudou. Esse é um dos pontos que a pessoa pode chegar. A outra forma que as pessoas também associam bastante ligado ao interesse aos conhecimentos xamânicos é uma assimilação de que o xamanismo se conecta com os conhecimentos e a sabedoria dos povos originários, notadamente os povos indígenas ou os povos nativos das suas respectivas etnias. Aí, nesse caso, são pessoas que são sonhadores, buscadores desses caminhos e são meio que adotados por essas tradições. Esse é um segundo ponto de alguns que são facilitadores xamânicos. O outro é ser propriamente adotado da própria família, então ser um próprio indígena, um próprio nativo, ou seguir uma tradição familiar xamânica, vamos chamar assim. É um outro caminho de entrada nisso. Uma outra possibilidade é a pessoa estar passando por um processo de morte e renascimento, um EQM. Tem pessoas que entram num estado de quase morte, e nesse estado de quase morte, ele passa a perceber outras realidades, e ao perceber outras realidades, ele é tido como sendo, você tem potencial xamânico. E aí ele passa por um treinamento, ou dependendo da etnia onde ele está inserido, ou um grupo que está inserido, passa por um treinamento para desenvolver e ser um facilitador, um condutor xamânico. Foi algo que ele não necessariamente queria, por exemplo, o pessoal cai, bate a cabeça em algum lugar, ou sofre um acidente. Era cético, inclusive, depois daquilo ele tem percepções espirituais, vê o invisível, ou tem lembranças lúcidas das experiências fora do corpo, ou abre a sua clarividência, ou começa a ouvir a clareaudiência, ouvir os espíritos, ou a sua conexão com a natureza está tão forte que ele acaba se dedicando a esses estudos e essas práticas por conta de um marco na vida de mudança, de transformação. Esse é um outro ponto. E tem mais um outro ponto, que é a pessoa que já nasce com isso. E aí essas pessoas que já nascem com isso, notadamente nas tradições, vai dizer que ele tem, inclusive, marcas, aí tem marcas de nascença, ou já começa a ver espíritos já desde criança, ou já tem algum tipo de conexão de nascimento que não precisa nem de treinamento. Algumas tradições colocam essa criança no treinamento, outras deixam amadurecer para ter um treinamento ou não. Tem um outro ponto ainda. A pessoa que, do nada, chega a uma certa idade, tem experiências que é muito compatível com os fenômenos xamânicos. E aí também vai desenvolver esses conhecimentos xamânicos por meio dos fenômenos. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra samã, ou xamã, vem do tung siberiano e, notadamente, é aquela que representa aquele que não perdeu a conexão, aquele que está integrado com o espírito, aquele que está em sintonia, aquele que enxerga no escuro. Uma das nomenclaturas interessantes também ligada a essa palavra é aquele que faz voos. Se você for pegar no cerne da palavra o significado dele e ver o papel de um xamã, notadamente ele é aquele que faz voos, que tem o quê? Os voos xamânicos, ou as experiências fora do corpo, ou realiza as jornadas xamânicas, seja jornadas propriamente dita na saída do corpo noturna, seja jornadas ao som do tambor, que são aquelas buscas por animais de poder ou por pedaços de alma, sejam jornadas de transcendência por meio de enteógenos, outras substâncias que de alguma forma são auxiliadores para entrar nessas outras realidades, mas é aquele que realiza voos, que caminha entre mundos, é aquele que não perdeu a conexão e caminha entre as realidades. No meu caminho, eu notadamente... tem outra coisa que a pessoa também, que eu não citei, né? Linhagens. Eu gosto disso porque no meu sangue eu tenho um bisavô que ele é indígena e é dessa herança, eu fui buscar, eu tenho essa sintonia e eu gosto. Então, notadamente, tudo isso são, vamos dizer, justificativas para ser um condutor. Na minha opinião, não é necessário ter nenhuma dessas justificativas. Nenhuma dessas justificativas. O que é interessante para quem é um bom condutor xamânico ou alguém que traz esses conhecimentos xamânicos é ter as suas experiências. Porque, notadamente, são as experiências, seja elas sendo consideradas xamânicas ou não, elas são funcionais
e vai ajudar aquelas pessoas. Mas essa é uma visão que eu estou adiantando muito lá na frente. É uma visão e uma perspectiva neo-xamânica e não necessariamente uma perspectiva de xamanismo tradicional, mas é algo que, para mim, segue e faz total sentido. Por isso, inclusive, que eu coloquei práticas bioxamânicas no nome que desenvolvo no meu trabalho, que é uma visão voltada para essa perspectiva de que todo e qualquer ser humano tem esse potencial, assim como tem o potencial de sair para fora do corpo, assim como tem o potencial de desenvolver suas bioenergias, assim como tem o potencial de desenvolver sua clarividência, assim como tem o potencial de interagir com as zonas cósmicas ou os mundos espirituais, as realidades invisíveis, como ser humano, ele tem o potencial de despertar esse seu xamã interior ou xamã interno. Então, para mim, tem essa perspectiva aí interessante. E a jornada que eu compartilho já há tantos anos, ela é dedicada muito numa pegada dessas potencialidades humanas e também um direcionamento na reflexão de como que esses conhecimentos xamânicos se transformam ou são úteis ou são viscerais e aproveitáveis no dia a dia, no cotidiano, até terapeuticamente. Por isso que coloquei também como formação terapias bioxamânicas, para ter essa pegada também de o que é funcional no dia a dia, o que traz essas conexões. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.